Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso esquematizado, artigo por artigo, do Código de Normas do Estado de Alagoas. Mas, como eu já lhes disse no início deste curso, esse curso é válido para todos os que pretendem prestar concurso de cartórios. Esse conteúdo é um conteúdo imprescindível para qualquer prova de cartório. E vamos agora iniciar nossa 8ª aula. Estamos a tratar do registro de imóveis. E isso tão é verdade, que este conteúdo é imprescindível para todas as provas, que o tema de hoje, que vamos tratar, é o capítulo do Código de Normas de Alagoas, é o capítulo 4º, que vai tratar do parcelamento do solo urbano. Parcelamento do solo urbano. Então, por exemplo, quem for prestar concurso em Minas Gerais, obrigatoriamente deverá dominar todas as disposições da Lei 6766. Quem for prestar o concurso no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Amazonas, todos devem dominar as regras previstas na Lei 6766. Os loteamentos, artigo 108. Nós estamos a utilizar o Código de Normas de Alagoas para ser o nosso norte, o nosso guia, né? Em que pese o desembargador tenha dito que não terá disposições do Código de Normas, mas impossível. Ele diz que os loteamentos e desmembramentos de imóveis urbanos são regidos pela Lei 6766. Será que não vai cair conteúdo da Lei 6766 no concurso da VUNESP de Alagoas? Não, vai cair. Nós sabemos que vai cair. Então, nós vamos utilizar o Código de Normas, na verdade, como o nosso mapa, o nosso guia, porque ele condensa todas as disposições pertinentes àquele conteúdo, correto? Os loteamentos e desmembramentos de imóveis urbanos. Então, vamos lá. Loteamentos, desmembramentos. Loteamentos. Imóveis. Quais imóveis? Os imóveis urbanos. Imóveis urbanos. Os loteamentos de imóveis urbanos e desmembramentos de imóveis urbanos, eles reger-se-ão, são regidos. Quais leis? Lei 6766. E ainda, normas municipais aplicáveis. Normas municipais. Agora, os senhores, eu vou pedir gentileza, para que os senhores tenham em mãos a Lei 6766, que é uma lei de 19 de dezembro de 1979. Lei 6766, 19 de dezembro de 79. Ela diz que, no artigo 2º, o artigo 1º, o parcelamento do solo para fins urbanos será regido por essa lei. Estados, incluindo o Distrito Federal, e municípios podem estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nessa lei às peculiaridades regionais e locais. O que é o parcelamento? O parcelamento, ele é um gênero que compreende duas espécies. Quais espécies estão compreendidas no parcelamento? Primeira delas, loteamento. O loteamento. Segunda espécie, o desmembramento. Eu pensei que agora que há uma outra espécie que ela é imprescindível, nós temos que saber também. Essa outra espécie de parcelamento que não está prevista na Lei 6766, mas ela está prevista lá no artigo 67, vocês já sabem, os atos passíveis de registro e averbação à Lei 6.015. Inciso 1, registro. 2, averbação. Item 4º.
6.015. O nome daquele, ele usa a palavra desmembramento. Desmembramento. Ó, vou pedir para os senhores, vamos lá na Lei 6.015. Ele diz o seguinte: mudança de denominação. Começa com a mudança será averbado na matrícula. Será a mudança de denominação, numeração, prédios, edificação, reconstrução, demolição do desmembramento. Desmembramento. Esse desmembramento, ele deve ser lido como sinônimo de desdobro. 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 Vamos imaginar que um lote já tenha sofrido, ou melhor, uma gleba, ela já tenha sido loteada ou ela já tenha sido desmembrada. Se um determinado lote vier a ser dividido em dois, nós vamos ter o desdobro. O desdobro. Mas vamos continuar aqui com a nossa 6766. O parcelamento, então, é o loteamento e o desmembramento. E nós temos a definição do que é um loteamento e um desmembramento. E uma outra informação relevantíssima. Como os senhores irão prestar, por óbvio, a prova oral, os senhores deverão dominar a 6766 porque é conteúdo, é ponto específico da prova oral. Ponto específico da prova oral. Então, perguntarão aos senhores, em que consiste o parcelamento? O parcelamento do solo urbano consiste em loteamento e desmembramento. O que seria o loteamento? Nós temos aqui uma gleba que é dividida em lotes. Então, eu tenho uma gleba, ela é dividida em lotes, até aí tudo bem. Por quê? Também nós temos o desmembramento, a gleba dividida em lotes. Esse conteúdo ele é comum a ambos institutos. Tanto o loteamento, nós temos divisão de gleba em lotes, quanto o desmembramento, divisão de gleba em lotes. Mas qual é a nota característica que os diferencia? Enquanto no loteamento nós temos divisão dos lotes, o que mesmo ocorre no desmembramento, no loteamento nós temos abertura de novas vias de circulação. Então nós temos aqui no loteamento novas vias de circulação. No loteamento nós temos abertura de novas vias. E no desmembramento? Novas vias de circulação de logradouros públicos, prolongamento, modificação, ampliação das vias existentes. Novas vias de circulação de logradouros públicos ou PAM, prolongamento, ampliação, modificação das vias existentes. Então, nós temos abertura de novas vias de circulação, novas vias, abertura. Vamos colocar aqui. Novas vias, abertura de novas vias, abertura de novas vias de logradouros públicos, logradouros, né? Mas não só isso, nós vamos ter também ou prolongamento, ampliação e modificação das existentes. PAM, prolongamento, ampliação das existentes. E o desmembramento? O desmembramento, por sua vez, nós aproveitamos o sistema viário. Não implica em abertura, e você repete, não implica abertura de novas vias e de logradouros. Também não existe PAM, prolongamento, modificação, ampliação das existentes. Aqui nós vamos ter, então, uma situação. Aqui nós vamos ter outra. Parcelamento, loteamento, desmembramento, abertura de novas vias e logradouros
prolongamento, ampliação e modificação das existentes. E, nessa situação de desmembramento, temos aproveitamento da malha viária, aproveitamento, ele diz sistema viário, aproveitamento, sistema viário, sistema viário. E não temos abertura, não abertura e não PAN. Não pode o desmembramento ter-se novas vias abertas, novos logradouros, prolongamento, ampliação e modificação das existentes. O desdobro, então, é quando um lote ele já passou pelo desmembramento, pelo loteamento, e ele será dividido. Então, aqui é o desdobro. Previsto na Lei 6.015/167, inciso 2, item 4º. Continuamos. Os senhores poderiam me perguntar o que é um lote. Mas então, o que é um lote? O que é um lote? A definição do lote é tratada na própria Lei 6.6766. É imprescindível, ao menos essa parte inicial da 6.766, os senhores têm que obrigatoriamente decorar essas disposições. O que é o lote? É um terreno servido de infraestrutura básica e com dimensões que atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal. Então, o lote é um terreno. Esse terreno, ele tem dois elementos, né? Dois elementos que o identificam. O primeiro elemento, eu vou colocar como dimensões. Essas dimensões, elas vão atender a determinados índices urbanísticos. E esses índices, eles são definidos por qual legislação? Nós temos aqui, por favor, no parágrafo 4º do artigo 2º. Plano diretor ou lei municipal. Então, é imprescindível os senhores colocarem plano diretor ou lei municipal. Os senhores sabem que nem todas as cidades são obrigadas a terem o plano diretor. Nós temos regras próprias para as cidades que devem ter o plano diretor. E não só a dimensão, que é um elemento identificador do conceito de lote. O outro elemento é o lote. Ele é um terreno que ele é servido por uma determinada infraestrutura. Então, nós vamos ter o oferecimento, o serviço da infraestrutura básica. Então, nós vamos ter aquele que possui uma infraestrutura básica. Então, agora os senhores ainda podem me perguntar, mas o que é a infraestrutura básica? Continuamos na lei. A infraestrutura básica, ele não fala dos lotes, né? Ele fala dos parcelamentos. A infraestrutura é constituída por equipamento urbano de escoamento das águas pluviais. Então, vamos lá. Equipamentos urbanos de escoamento de águas. Escoamento de águas. Não só isso. O que mais? Iluminação pública. Esgotamento sanitário. Equipamento urbano de escoamento das águas pluviais. Os senhores sabem que nós temos um sistema que escoa as águas das chuvas e um sistema que escoa as águas do esgoto, né? As águas
sanitárias, né? As águas sanitárias. Abastecimento de água e iluminação, energia elétrica e vias de circulação. Então, vamos lá. Abastecimento de água potável, abastecimento água, eletricidade, e 5 são as vias públicas de circulação. Vias públicas de circulação. Então, esta é a infraestrutura básica. A infraestrutura básica é constituída... O que constitui a infraestrutura? É constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e de eletricidade, energia elétrica, e vias de circulação. Nós temos a infraestrutura dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social, que são as ZIS, infraestrutura básica das ZIS. Nós temos algumas regras aqui. E, por fim, somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana, ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou lei municipal, e não será permitido o parcelamento em determinadas áreas. Onde ocorre o parcelamento? Onde permite-se, melhor dizendo, onde permite-se parcelamento. Onde permite-se o parcelamento? Zona urbana. Zona urbana para fins urbanos em zonas urbanas de expansão urbana ou de urbanização específica. Então, o parcelamento diz respeito com uma finalidade para fins urbanos em zonas urbanas. Parcelamento rural? Não se aplica à Lei 6766. Em zonas urbanas. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços, em terrenos que tenham sido aterrados, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, etc. Então, aqui nós temos a Lei 6766, que é uma lei importantíssima. Os senhores devem estudar, os senhores precisarão conhecê-la a fundo, né, quando os senhores, ou se já ocupam, né, os ofícios do registro de imóveis. Então, voltamos agora para o nosso mapa, que é o nosso Código de Nomes de Alagoas. O capítulo 4 vai tratar do parcelamento do solo urbano. O parcelamento do solo, nos termos da Lei 6766, compreende loteamento e desmembramento. O loteamento, desmembramento para fins urbanos em áreas urbanas, já vimos isso. O loteamento de imóveis urbanos e o desmembramento de imóveis urbanos atenderá aos preceitos da Lei 6766 e às normas municipais. O que consiste o loteamento? Em que consiste o loteamento e em que consiste o desmembramento? Ambos têm um traço comum: abertura de lotes. Ambos têm um traço comum: abertura de lotes. Mas a nota distintiva de ambos, que os distinguem ambos institutos, é que no loteamento nós temos abertura de novas vias e de novos logradouros, e o prolongamento, ampliação, modificação das já existentes, enquanto no desmembramento nós não temos essas situações nem de abertura, nem de PAN, simplesmente aproveitamento do sistema viário já existente. Já sabemos o que difere um desmembramento de um loteamento, ambos espécies do gênero parcelamento. Mas não sabemos ainda o que é lote. O que é lote? O lote é um terreno. Esse terreno,
para ser considerado lote, ele deve atender a 2 requisitos, vamos dizer dessa forma. Ele deve ter determinadas dimensões. Essas dimensões são definidas por índices urbanísticos, tratados trazidos pelo plano diretor ou pela lei municipal, e ainda contar com uma infraestrutura básica. Essa infraestrutura básica constitui-se de 5 elementos: equipamentos urbanos, escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água e eletricidade e vias públicas. Onde admite-se o parcelamento? Na zona urbana e para fins urbanos. Vamos lá no artigo 108. Os loteamentos e desmembramentos de imóveis urbanos são regidos pela Lei 6766 e demais normas aplicáveis. O desmembramento também, denominado desdobro, é essa hipótese que eu já lhes mencionei, artigo 109 do Código de Normas de Alagoas. A ele não se aplicará o artigo 18 da 6766. Por quê? Porque nós apresentamos aqui os institutos, apresentamos aí os conceitos iniciais. Por quê? Quando tivermos um loteamento ou desmembramento, nós teremos regras específicas que devem ser seguidas. E essas regras que devem ser seguidas, elas aqui encontram, elas são tratadas a partir do artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento e de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: título de propriedade do imóvel, certidão da matrícula, histórico dos títulos de propriedade do imóvel. Os senhores se lembram lá do registro, da Lourdes, do empréstimo, das obrigações, inclusive as conversíveis, as conversíveis, se lembram o que é registrado? E o empréstimo por obrigações, e os loteamentos urbanos e rurais e os desmembramentos urbanos. Se lembram disso? Os loteamentos urbanos e rurais e os desmembramentos urbanos. Eles serão registrados no registro de imóveis. Nós vimos isso aí no nosso mnemônico. O desmembramento, que tratamos como desdobro, que também é uma forma de parcelamento, mas é entendido como a divisão do lote, depois de ter havido loteamento ou desmembramento, porque loteamento e desmembramento diz respeito à gleba. A gleba, não é isso? Divisão de gleba. Então, nós temos aqui gleba, nós fazemos o loteamento e o desmembramento de gleba, de terreno maior. Não sabemos, não sabemos, ou melhor dizendo, não se pode precisar exatamente quantos lotes. A lei não diz isso. Então, cabe ao oficial verificar se a pessoa pretende frustrar as regras do parcelamento com um falso desdobro. Loteamento é gleba, desmembramento é de gleba. Loteamento é de gleba. Desdobro é de lote. Vocês conseguem perceber que gleba é um conceito mais amplo que o conceito de lote? Você tem um lote, você tem uma gleba, vocês conseguem perceber que é diferente, não é verdade? Então, o parcelamento ele é feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições da lei e da legislação estadual e municipal. Loteamento é a divisão de gleba em lotes, desmembramento é a divisão de gleba em lotes. Gleba em lotes. E o desmembramento é lote em lote. Estão entendendo a diferença? Lote em lote. Considera-se a divisão de gleba em lotes destinados à edificação. Ambos destinados à edificação. O aproveitamento
lotes e edificação. Tudo bem. Nós já sabemos que o lote é o terreno servido. O terreno, ele não falou gleba. O lote é o espaço, é um lote, não é gleba. O terreno é uma parte de uma gleba, que é servido de infraestrutura básica e atende a determinadas dimensões. 108, os loteamentos e desmembramentos dos imóveis urbanos são regidos pela 6766 e demais normas municipais aplicáveis. O desmembramento também denominado desdobro, que é o previsto na 1672, item 4 de 6.015, não está sujeito ao regime especial previsto no artigo 18. Por quê? Porque aquele desdobro é lote em lote, é uma regra própria, que não é a regra do artigo 18. Você simplesmente promove a averbação do desdobro. Uma averbação. Por quê? Essa regra 18, as regras trazidas, esculpidas no artigo 18, são regras mais complexas de operacionalização, vamos dizer dessa maneira. Afinal de contas, o loteamento e o desmembramento são estruturas mais complexas que uma mera divisão de um lote, correto? Então, são regras mais próprias, melhor dizendo, não, são regras específicas, acho melhor dizer dessa maneira. Regras específicas. Então, loteamento e desmembramento, regras específicas, artigo 18. Desdobro, regra própria, artigo 67, inciso 2, item 4. Mera averbação. Para averbação, aí agora vamos aqui no parágrafo 1º, trazer o que nós temos. Para se averbar o desdobro ou o desmembramento previsto no 67, inciso 2. Então, vamos lá. Vou tirar aqui uma foto para os senhores. Vamos lá tirar nossa foto. Como será o desdobro? Quais são as regras que eu aplicarei na hipótese de um desdobro? Então, aqui, já tirei a foto. Quais são as regras pertinentes ao desdobro? Então, vamos aqui para o artigo 109, parágrafo 1º. Artigo 109, parágrafo 1º. Desdobro. Vocês vão averbá-lo. Averbação. O proprietário apresenta. Então, nós vamos ter um proprietário apresentando ao oficial do registro de imóveis da circunscrição em que localizado o lote, um requerimento. Vai apresentar o quê? Um requerimento. E esse requerimento tem reconhecimento por firma, reconhecimento por semelhança, né?
Geralmente, quando não se explicita, é o reconhecimento por semelhança. Ainda, o que nesse requerimento nós teremos? Esse requerimento contendo descrição completa do imóvel, descrição completa do imóvel, primitivo, descrição completa do imóvel primitivo, e a descrição completa do imóvel resultante, ótimo. Planta aprovada pela prefeitura local, planta aprovada pela prefeitura, cópia autenticada da anotação de RT, cópia autenticada da RT, da anotação de responsabilidade técnica do técnico responsável. Cópia autenticada da anotação de responsabilidade técnica do técnico. Então, o desdobro ensejará uma averbação no RI. O proprietário, ele apresenta ao oficial do registro de imóveis um requerimento, esse requerimento é assinado pelo proprietário, reconhecimento por semelhança. Esse requerimento contém, o que contém o requerimento? Esse requerimento, ele conterá descrição completa do imóvel, ou o primitivo, ou o resultante, planta aprovada pela prefeitura, cópia autenticada da anotação de responsabilidade técnica do técnico. Para a averbação do desdobro de que trata esse artigo, o proprietário apresentará então o desdobro dos seus... Vamos se lembrar de artigo 67, inciso 2, item 4, da Lei 6.015, de 1973. 31 de dezembro de 73, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1976. Exatamente, perfeito. Parágrafo 1º. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º, ele vai tratar nos desmembramentos. Então, os desmembramentos, o oficial sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios, porque nós temos parcelamento, nós vamos ter loteamento, novas vias, desmembramento, sistema viário existente. Então, ele está falando do desdobramento, que às vezes é conhecido como parcelamento, ou então com desmembramento. Nos desmembramentos, o oficial, sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que visem a afastar a aplicação da 6766, deve examinar com seu prudente critério, baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se se trata ou não de hipótese de incidência do registro especial. Na dúvida, submete o caso à apreciação do juiz. Ele está falando aqui, eu acho que o 109, ele ainda está falando do desdobro. Não acho não, tenho certeza. O 109, ele está tratando do desdobro. 109, do desdobro. Mas como eles têm uma
pessoas que escrevem as leis, os autos normativos, eles têm uma resistência absurda à redundância. Por que não ser redundante? Ele resolveu dizer nos desmembramentos, mas é do todo que ele está falando, né? O oficial, então, parágrafo 2º. Então, vamos colocar essas hipóteses do parágrafo 2º. O oficial, sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que visem afastar a aplicação da 6766, deve examinar com seu prudente critério, baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se trata ou não de hipótese de incidência do registro especial. Não, acho que aqui seria... Ele colocou no artigo do desdobramento, do desdobro, mas ele está sendo uma regra genérica. Então, se se tratar de desmembramento, o oficial do registro de imóveis, com determinados propósitos, ele, mediante prudente critério, mediante a utilização de prudente critério e prudente critério, baseado em elementos ordem objetiva. Elementos de ordem objetiva. Quais seriam? Por exemplo, quantidade de lotes, se se trata ou não da incidência do registro. Registro especial da lei, registro especial, lei 6766, artigo 18, ou não registro especial. Dúvida? O que ocorre na resistência? Na dúvida, a juiz decide. Então é isso. Então, em se tratando de desmembramento, pode ser desmembramento da lei 6766, um parcelamento da 6766, ou então uma hipótese de desdobro. A princípio, não se pode falar categoricamente se é um tipo ou se é o outro, mas ele simplesmente fala que sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que visem afastar a aplicação nos desmembramentos, o oficial sempre com o propósito de obstar expedientes ou artifícios que visem afastar a aplicação da 6766, porque afinal de contas o artigo 18 são regras próprias específicas. Ele vai examinar com seu prudente critério, baseado em elementos de ordem objetivo, especialmente a quantidade de lotes parcelados, se se trata ou não, se incidência do registro especial é o registro especial ou não o registro especial. Sim ou não. E na dúvida, juiz. Então, aqui é o parágrafo 2º. Ele diz a respeito de todos os desmembramentos. Estamos a tratar de parcelamento de imóvel urbano. Mas e se for uma gleba rural? Se nós tivermos uma gleba rural próxima ao perímetro urbano e se deseja um parcelamento dessa gleba rural. No parcelamento de imóvel rural para fins urbanos, nós temos que atentar para algumas regras trazidas pelo artigo 110. A primeira delas é a transformação daquela gleba, a expansão da área urbana, a inclusão daquela gleba rural na zona urbana.
Então, aqui nós temos o parcelamento de imóvel rural para fins urbanos. Parcelamento, vamos sempre ter aqui parcelamento, lote de parcelamento, loteamento, desmembramento. Parcelamento de imóvel rural, parcelamento rural para fins urbanos, né? Fins urbanos. O que nós temos nos inciso 1, 2, 3 e 4. Nós temos que cumprir estes requisitos. Lei municipal que o inclua na zona urbana ou na zona de expansão urbana. Então, nós temos que necessariamente ter uma lei urbana que o inclua na zona urbana, na zona de expansão urbana. Lei urbana, bom, lei municipal, na verdade. Lei municipal que o inclua na zona urbana, na zona de expansão urbana. A averbação de alteração de destinação do imóvel de rural para urbano com a apresentação da certidão expedida pelo INCRA. Averbação, alteração, destinação do imóvel. E aqui nós vamos ter certidão INCRA. Certidão INCRA. 3. Cancelamento ou protocolo do pedido de cancelamento ou protocolo do pedido de cancelamento no ITR. Nós vamos ter cancelamento, protocolo do pedido de cancelamento, cancelamento do ITR, protocolo, tem duas coisas, protocolo, pedido, cancelamento, ITR. 4. Apresentação da certidão de inscrição no IPTU. Apresentação da certidão de inscrição. No IPTU. Então é isso. Você averba a alteração da destinação do imóvel com a certidão do INCRA, cancela o ITR, não exige o cancelamento do ITR ou o protocolo do pedido de cancelamento do ITR, exige-se a apresentação da certidão de inscrição no IPTU, lei municipal. Então é isso que nós temos na hipótese de imóvel rural que será parcelado para se ter para fins urbanos, né? Artigo 110. E o artigo 111, ele vai trazer as regras que estão previstas no artigo 18 da Lei 6766. Então, vamos lá. Agora nós vamos... Os senhores vão, por gentileza, no artigo 18. Artigo 111, nós vamos aqui comparar as regras, né, pertinentes. Artigo 111. Tiramos uma foto. Artigo 111. O
artigo 111, ele reproduz o artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, nós temos, então, parcelamento, loteamento, desmembramento. Parcelamento, loteamento ou desmembramento. O loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário. Então, nós temos um projeto. Esse projeto ele é aprovado. Esse projeto aprovado ele é submetido ao oficial do registro de imóveis. Então, aprovado o projeto de loteamento, desmembramento, ele é submetido ao registro imobiliário em 180 dias. 180 dias. Sob pena de caducar a aprovação, né? Sob pena de caducidade da aprovação. Exato. Com os documentos. Ele é aprovado a hora e com os documentos. Aprovado. Aprovado. 180 dias. Exatamente. Então, nós temos isso. O projeto é aprovado, submetido à ORE com os seguintes documentos. Então, nós temos aqui os incisos 1, 2, 3, 4. Ele reproduz exatamente as disposições da Lei 6766. Sétimo, como Alagoas, né, nós temos um estado, né, à beira-mar, nós temos aqui o oitavo, que nós não temos aqui na Lei 6766. Então, vamos lá. Inciso 1. Quais são os documentos? Título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula. Então, os senhores vão fazer um checklist. Título, propriedade, título da propriedade, certidão, matrícula. 2. Histórico dos títulos de propriedade, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhados dos respectivos comprovantes. É uma certidão, o nome da certidão se chama de certidão vintenária. Certidão vintenária. É a vintenária. O que é a vintenária? Ela é o histórico dos títulos de propriedade do imóvel. Histórico. Títulos. Propriedade. $20, abrangendo 20 anos. Histórico dos títulos de propriedade. 3. Certidões negativas. Então, nós temos aí vários tipos de certidões que nós precisaremos apresentar no nosso projeto de loteamento, no nosso projeto ou de desmembramento. Certidão de tributos sobre imóvel, tributos imóvel, de ações imóvel, nesse caso, os últimos 10 anos, ações reais, né? Ações reais, aqui são ações reais. Vou colocar aqui ações reais. Ações penais do requerente, né, do loteador. Ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a administração pública. Mais crimes. Crimes contra patrimônio. Crimes contra a administração pública de
E D, ações... Não. É só os tributos sobre o imóvel, tributos federais, estaduais e municipais, ações reais referentes ao imóvel nos últimos 10 anos, pelo período de 10 anos, e as ações penais com respeito aos crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. É uma certidão negativa, né? Certidão negativa do loteador. Então, temos 1, 2, 3, 4 certidões. Nós ainda precisamos de algumas outras certidões. Os senhores aí que estão a prestar o concurso de cartório, na fase da entrega dos títulos, os senhores vão ter que passar ali pelo edital. É mais ou menos isso aqui. É semelhante. Certidões. Então, aqui são certidões negativas e aqui as certidões. Quais seriam essas certidões? Essas certidões dos cartórios de protestos de título em nome do loteador pelo período de 10 anos, né? Do cartório A, B, C, D e E. Então, vamos lá. A, B, C, D e E. Cartórios do protesto de títulos. Certidões do protesto, 10 anos. 10 anos. Ações pessoais relativas ao loteador pelo período de 10 anos. Ações pessoais, loteador, 10 anos. Ações pessoais em nome do loteador pelo período de 10 anos. Ações pessoais relativas ao loteador pelo período de 10 anos. Perfeito. Ônus reais do imóvel, obviamente. Ônus reais do imóvel. Ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos. Ações penais, loteador, 10 anos. Essa é da Secretaria do Patrimônio da União, se tratar de terreno da Marinha, da Secretaria SPU, se tratar de terreno da Marinha. O projeto ele foi aprovado, ele deve ser submetido ao oficial com os seguintes documentos. Submetido quando? Quando? Em qual tempo? Em 180 dias. Com quais documentos? Título da propriedade, certidão da matrícula, certidão vintenária, histórico dos títulos de propriedade dos últimos 20 anos, do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, mais os comprovantes, né? Vamos comprovar mais comprovantes. Certidão negativa, tributo sobre o imóvel, ações sobre o imóvel, ações reais e ações penais do loteador por crimes contra patrimônio e crimes contra a administração pública. Certidões de protesto dos últimos 10 anos, ações pessoais do loteador, ônus reais do imóvel, ações penais do loteador dos últimos 10 anos e certidões de secretaria do patrimônio da União, se tratar de terreno da Marinha. Ótimo. Então, agora, nós vamos tirar uma foto. E vamos para o item 5. O inciso 5º do artigo 111, ele diz ainda que, com a aprovação do projeto de loteamento, o loteador submete ao registro de imóveis com os seguintes documentos. Nós já elencamos os documentos do inciso 1 ao 4º, e o inciso 5º ele vai trazer um documento específico. Qual seria esse documento? Cópia do ato de aprovação do loteamento na prefeitura. Cópia do ato
cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação. O termo de verificação de quê? Esses aqui são na prefeitura. Esses aqui são na prefeitura. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação de execução de obras, contendo, no mínimo, termo de verificação da execução de obras. No mínimo, esse termo de verificação, ele conterá, no mínimo, comprovante do termo de verificação de execução de obras, que conterá, no mínimo, a execução de vias de circulação do loteamento, demarcação de lotes, quadros, logradouros e a execução de obras de escoamento das águas pluviais. Então, comprovante do termo de verificação de execução de obras, né? Esse termo de verificação, execução de obras pela prefeitura. Então, a prefeitura vai fornecer, o município, na verdade, cópia do ato de aprovação do loteamento, comprovante do termo de verificação da execução das obras. Esse termo de verificação, ele deve conter, no mínimo, vias de circulação, demarcação de lotes, obras de escoamento das águas pluviais. Se não houver esse comprovante do termo de verificação, a cópia do ato de aprovação do loteamento não tem como, mas o comprovante do termo de verificação de execução das obras pode ser substituído pela aprovação de um cronograma de, máximo 4 anos, mais os instrumentos de garantia, acompanhado de instrumento de garantia de execução das obras. Que geralmente são lotes no loteamento, nas obras. Então, nós temos aqui o que nós precisamos apresentar a documentação, os termos do artigo 5º, inciso 5º. Cópia do ato de aprovação do loteamento. Ainda, comprovante do termo de verificação de execução das obras, contendo, no mínimo, esse termo de verificação. Foi executada via de circulação? Foram demarcados lotes, quadros, logradouros? Foram executadas obras de escoamento de águas pluviais? No mínimo, comprovante do termo de verificação de execução de obras, ou então a aprovação de um cronograma, no máximo 4 anos, com os respectivos, com os instrumentos, né, de garantia de execução das obras. Nós temos ainda, no item 6, nós podemos completar aqui, no item 6, nós temos ainda no item 6, exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão, ou de promessa de cessão. Então, contrato padrão. O contrato padrão, ele tem os elementos do artigo 26 da Lei 6766. O 7º, declaração do cônjuge do requerente de que consente no loteamento. Declaração do cônjuge. E o 8º, aprovação da gerência do patrimônio da União quando se tratar de terreno da Marinha. Aprovação, gerência, patrimônio, União, se for terrenos da Marinha. Então é isso. Contrato padrão, declaração do cônjuge, o cônjuge consente o registro do loteamento, consente
no registro do loteamento. Aprovação da gerência do patrimônio da União quando se tratar de terreno da Marinha. Terreno Marinha.